Boa noite a todos. Hoje é 23 de novembro de 2020. Essa é a página do Centro Espírita Pioneiro da Luz da cidade de Piratuba, Santa Catarina. Convido a todos aqueles que nos seguem e nos ouvem, que fechem seus olhos e se unam a nós em um momento de oração. Agradecendo a Deus e a Jesus e a espiritualidade maior, pela sociedade que nos envolve, pela família que todos temos, pelos amigos, pela família que todos nós somos capazes de desenvolver, pelo trabalho, pela saúde, pela harmonia, pela paz e pela ordem que somos capazes de vivenciar dentro do planeta Terra que nos recepciona como uma grande escola. Vamos solicitar aos espíritos educadores, aos espíritos mentores da Casa Espírita, que nos auxiliem na noite de hoje a desenvolver o tema que nos propusemos. Que a inspiração nos seja caminho e que os bons espíritos estejam conosco, iluminando nossas intenções e o nosso espírito. Que assim seja. Para a noite de hoje, escolhemos como título Afeições. Nos inspiramos no livro Amor, Imbatível Amor, de Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, na página 26. O amor é a expressão máxima do desenvolvimento espiritual, moral e intelectual de qualquer ser. Qualquer indivíduo em qualquer uma dessas áreas, quando conseguir expressar o amor, terá alcançado a expressão máxima do seu desenvolvimento. Por isso já se encontra presente nas expressões mais rústicas do desenvolvimento das criaturas, como na defesa das crias e nos jogos e brincadeiras dos animais selvagens. Dentro do desenvolvimento das criaturas, desde os seus pródromos até a angelitude do espírito superior, todas as criaturas já carregam em si o germen do amor. Nos animais selvagens, nós podemos detectá-lo quando as mães defendem suas crias e quando elas hesitam, mesmo as perdendo, quando as crias morrem, muitas vezes as mães essas fêmeas ficam junto das suas crias durante algum tempo, olham para trás quando as abandonam e dão a entender para nós que expressam algum tipo de sentimento. Então, as sementes do que vai vir a ser o amor na expressão das criaturas superiores, ela se apresenta já nos animais. A gente percebe também no reino animal que o amor aprimora-se com o tempo. As afeições aprimoram-se com o tempo e ela se domestica também, adquirindo maior soma de sensibilidade, como nos animais domésticos, que se ressentem gravemente quando da perda daquele que lhe é o humano mais próximo e afeiçoado, morrendo de inanição por se recusar ao alimento, saudosos. Então os animais domésticos acabam se afeiçoando, acabam desenvolvendo um tipo de relacionamento com aqueles seres humanos que eles são mais próximos, e quando esses seres humanos os abandonam ou desencarnam ou realizam grandes viagens, esses animais se ressentem, né? Ficam também muito felizes quando o dono volta, e se o dono não volta, muitos animais, nós temos histórias diversas que nos narram que os animais morreram de fome, de inanição, porque sentiam muita saudade daquele que viria a ser o seu dono, o seu humano mais próximo, que lhe dedicava afeição e carinho. Eles sentem quando a gente gosta deles. Nos seres humanos, com seu sistema nervoso mais avançado, expressa-se como afeição e afetividade, inicialmente atormentado, inseguro e exigente. Nos seres humanos, nós já desenvolvemos o nosso livre-arbítrio, nós já desenvolvemos a nossa razão, nós já conseguimos nos ver como criaturas diferentes das outras, já conseguimos nos conscientizar mais de nós mesmos. Nós temos também
gradações do que seriam afeições e do que seria o amor. Nas criaturas mais embrutecidas, nas criaturas menos evoluídas dentro do seu processo, as afeições e as afetividades, quando se expressam, geralmente elas são atormentadas. Os indivíduos são inseguros, eles são exigentes, eles são egoístas no seu processo de amar e de se relacionar. Isso ocorre porque o ser desconhece os próprios conteúdos e imagina-se não merecedor de carinho, respeito e afeição. Então, esses indivíduos egoístas, sintonizados somente no seu processo de aquisição de bens e de acúmulo, seja do que for, seja de bens materiais, seja de bens não materiais, esses indivíduos acabam se fechando. E dentro do seu egoísmo, muitas vezes eles não respeitam o outro, não aceitam a afeição do outro, não doam carinho e também imaginam para si mesmos que não merecem todos esses valores, que eles não merecem respeito, que eles não merecem afeição. Quem que vai dar afeição para eles? Jamais vai existir uma pessoa que vai lhe dar um carinho. Essas pessoas desconhecem os próprios conteúdos. Todos nós somos capazes de desenvolver os nossos conteúdos psíquicos e emocionais, somos capazes de nos doar e deixar que os outros se doem para nós, e todos nós somos merecedores de carinho e somos merecedores de afeição. Esses indivíduos desconfiados de si mesmos também desconfiam do outro, imaginando que o outro não lhe é sincero, ou que esse outro se aproxima dele por algum interesse, muitas vezes inconfessável. Então, os indivíduos, quando eles desconfiam dos outros, na verdade, eles desconfiam de si mesmos. Eles não carregam dentro de si quantidades suficientes de virtudes, eles não se orgulham das virtudes que possuem, e eles desconfiam, mas basicamente desconfiam de si mesmo. Quando eles se aproximam de alguém, eles já levam que eles não vão se aproximar dessa pessoa de forma sincera. Ou que eles vão se aproximar dessa pessoa porque eles alimentam outros interesses, e esses interesses não são, muitas vezes, confessáveis. Então, esses indivíduos carregam dentro de si todos esses elementos de discordância do amor, né? E eles colocam isso, eles espelham nos outros, mas, na verdade, esses conteúdos estão dentro deles mesmos. Demonstram, dessa forma, seu complexo de inferioridade, abrindo, então, caminho para obsessões espirituais agravantes. Quando os indivíduos agem dessa forma, pensam dessa forma, mantêm esse pensamento de desconfiança, de não sinceridade, de interesses, sejam materiais, sejam íntimos, eles demonstram o seu complexo de inferioridade, eles se imaginam não merecedores, eles se imaginam inferiores aos outros, eles não se atribuem valor. Como que eu vou amar o outro se eu não me amo? Como que eu vou respeitar o outro se eu não me respeito primeiro? Como que eu vou valorizar o outro se eu me coloco numa condição de inferioridade? Então, esses mecanismos psíquicos, eles precisam ser pensados, eles precisam ser estudados, nós precisamos falar deles. Num primeiro momento, isso pode parecer um tanto complicado, porque entra nas coisas que muitas vezes nós queremos encobrir, que nós queremos esconder, entram dentro de caminhos que percorrem as nossas regiões do inconsciente. Então, a princípio pode parecer um tanto complicado falar disso nesses termos, mas nós precisamos interiorizar essas lições, abrir caminhos para obsessões espirituais agravantes. Nós precisamos abrir caminhos que nos afastem disso, não que nos conduzam a essas obsessões espirituais. Porque os espíritos inferiores, quando eles nos percebem alimentando esse sentimento de inferioridade, essa falta de sinceridade, esses interesses, eles acabam assoprando em nós essas brasas e nos incendiando, e se alimentando dessas energias que nós vamos exalar quando militamos dentro dessas emoções desajustadas. Por medo, o indivíduo busca viver sem uma afeição verdadeira, fechando-se mais ainda caso ocorra uma decepção. Então, os indivíduos, eles vivem relacionamentos superficiais, vivem amizades
superficiais, vivem junto com os seus familiares de formas superficiais. Eles não vivem uma afeição verdadeira, não vivem um sentimento verdadeiro. Quando nós não temos isso, é muito frustrante. Nós acabamos entrando num processo de dor que não nos vai auxiliar em nada. E quando esses indivíduos arriscam, quando eles desejam viver alguma coisa, algum relacionamento, algum processo de afeição, eles levam tantos sentimentos negativos que as pessoas acabam se afastando. Ocorrem decepções amorosas, ocorrem decepções em suas afeições, em suas amizades. Mas isso é normal. A vida dentro de um mundo de provas e expiações, ela é repleta de decepções. As pessoas com quem nós nos relacionamos não são espíritos puros, não são espíritos evoluídos, criaturas evoluídas. Todos nós temos as nossas dificuldades e as nossas limitações. Então é possível que as outras pessoas, vivendo no seu processo de busca de afeição, de amor e de sublimação dos seus valores, possam, em se encontrando conosco, vir a nos ferir, vir a nos decepcionar. Mas isso é normal. Nós não podemos nos fechar, nós não podemos fugir desses convívios, porque possa acontecer uma decepção. Também é possível que, tentando viver esses relacionamentos, a gente viva muita coisa boa. Também é possível que a gente seja amado e ame alguém ou alguma situação que nos cerca em termos de entrosamento social. E isso é muito enriquecedor. Então, dentro da balança da vida, nós estamos, às vezes, perdendo, às vezes ganhando. Mas nós não podemos focar somente na decepção ou naquilo que nos acontece de forma ruim ou naquelas dores que sofremos quando somos abandonados. Isso é uma questão de momento, isso vai passar. Outras pessoas vão encontrar valores em nós, outras pessoas vão desejar estar conosco e nós vamos desabrochando na primavera da vida quando nós encontramos as condições favoráveis para fazê-lo. Ninguém consegue viver com medo de amar. Se o faz, desenvolve psicopatologia grave que necessita inclusive de psicanálise profissional e medicamentos afins. Nestas coisas do coração e da afeição, muitas vezes nós vamos precisar de ajuda profissional. Muitas vezes nós vamos nos ver dentro de becos, dentro de buracos, dentro de túneis, onde as luzes vão se afastando, e nós vamos ficando ali à mercê da escuridão e de uma algidez, de um frio, de uma fragilidade. Muitas vezes nós precisamos buscar o auxílio de profissionais, muitas vezes nós vamos ter que tomar medicamentos que vão nos auxiliar, que vão nos inspirar, que vão nos ajudar a ficar de pé para que possamos realizar a caminhada da vida. Então, também isso deve ser pensado. Quando nós não conseguimos resolver dentro do nosso coração e da nossa mente os intrincados caminhos que se apresentam na vida, nós devemos procurar psicanálises profissionais e medicamentos. Quando nós fazemos isso e sentimos que ainda falta alguma coisa, talvez devêssemos procurar o auxílio dos amigos, né? Daí a necessidade de mantê-los e de buscar a afeição dos amigos, os amigos verdadeiros, se entregar numa amizade verdadeira. Talvez precisemos procurar o centro espírita, a nossa religião ensinada lá na nossa infância. Talvez devêssemos procurar o auxílio das orações. Os caminhos são muitos e são variados. O importante é que nós pensemos que eles existem e que são opções que nos auxiliam dentro da nossa caminhada quando nós precisarmos de auxílio. O sentimento de afeição é como um veio de ouro que enriquece aquele que escava a rocha dura do próprio espírito, escarafunchando e seguindo a mina preciosa que se lhe apresenta. Nossa afetividade é instável e perturbada porque somos imaturos em nosso psiquismo. Então o sentimento de afeição, o amor verdadeiro, ele é como um veio de ouro, ele não está em qualquer lugar. Nós vamos ter que escavar muitas vezes muita rocha dura, nós vamos ter que bater fundo no nosso espírito e até que encontramos um veio onde vamos achar esse metal precioso do amor e dos relacionamentos e da afeição. E quanto mais nós cavarmos, quanto mais nós seguirmos nessa mina preciosa, mais desse tesouro nós vamos acumular.
mas nós vamos ter que escavar a rocha dura do próprio espírito, do nosso próprio espírito e do outro. Porque às vezes o outro não descobriu ainda o seu veio do tesouro do amor. Nós vamos precisar auxiliar o outro para que ele cave o próprio espírito, para que ele encontre o veio da mina preciosa e para que ele faça o trabalho de mineração do próprio espírito. E nós, fazendo isso, muitas vezes vamos propiciar riquezas de amor e de relacionamentos e de afeição para as outras pessoas também. A nossa afetividade, a nossa manifestação do amor e da afeição, ela é muito instável e perturbada, porque nós somos ainda muito imaturos em nosso psiquismo. Nós precisamos vivenciar todas essas experiências, nós precisamos racionalizar, pensar, meditar, filosofar sobre elas, para que elas se transformem nesse tesouro do nosso psiquismo. As paredes, as prateleiras do nosso psiquismo, elas ainda estão vazias. Nós precisamos enchê-las com esses tesouros, com essas experiências. Nós precisamos nos enriquecer delas. Daí a importância de não nos fecharmos em relacionamentos frustrados. Daí a importância de nós não acreditarmos que se nós sofremos, se nós estamos sendo perturbados, se existe uma dor em nossos relacionamentos, que essa dor ela vai ser perpétua. Como espíritos que reencarnam diversas vezes, nós vamos enfrentando inimigos amorosos, companheiros, e vamos vivenciando tudo isso e vamos guardando nas prateleiras do nosso psiquismo todas essas experiências. E tudo isso vai vir, vai nos confortando, vai nos estofando e nós devagarinho vamos descobrindo o que temos por dentro e vamos revelando isso em nós mesmos. Então essas prateleiras do espírito precisam estar repletas de situações, e para que essas situações aconteçam, nós devemos nos lançar e devemos deixar que os outros se lancem, que eles coloquem as suas energias em nós e que nós façamos o possível para amarmos e sermos amados. As afeições dão sentido à nossa vida. Sem as afeições, nós hipertrofiamos nossos sentimentos, que se desarmonizam e nos degeneram. Então, as afeições, elas dão sentido. A amizade nos repleta. Muitas vezes os nossos amigos não convivem diariamente conosco. Mas esses amigos, quando entram em contato conosco, seja por uma mensagem, seja por uma ligação, parece que aquele tempo e aquela distância nunca existiu. É como se estivéssemos presentes. Nós nos alimentamos daquele relacionamento, daquela amizade, daquela certeza, daquela troca, daquela permuta, e às vezes nós nos alimentamos dessa energia por muitos dias. Também nos nossos amores, naquelas pessoas que nos são muito próximas e íntimas, quando nós as vivemos, quando nós nos alimentamos dessas energias que as pessoas nos trazem, isso também faz com que nós nos vejamos melhores, nós nos sintamos melhores, nós sintamos que a nossa vida ela não é uma vida vazia, nós nos percebemos cuidando de pessoas e sendo cuidados por elas. As pessoas nos fazem pequenos carinhos, pequenos agrados, elas nos dizem bom dia, elas nos dão seus sorrisos, elas nos fazem pão, bolo, comida, cuidam das nossas roupas, limpam as nossas casas, sentam ao nosso lado para ver televisão, para ler um livro, para conversar. Nós nos alimentamos disso, o nosso espírito se alimenta disso. Se as nossas afeições ficam afastadas, nós nos afastamos desses relacionamentos, nós hipertrofiamos nossos sentimentos. Nós ficamos rígidos, nós ficamos atrofiados, nós ficamos contundidos nos nossos sentimentos, e isso nos desarmoniza e degenera. Muitas vezes esses caminhos nos levam a lugares tão distantes que a nossa volta ela só se dá muitas vezes através da medicação e através dos médicos da mente e do espírito, como nós falamos antes. E muitas vezes também nós precisamos percorrer longos caminhos solitários,
aonde nós vamos meditar por onde estivemos e da maneira como agimos, até que conseguimos alcançar novamente o estágio de caminhada, onde nós vamos ter subsídios íntimos para nos manter em pé e novamente buscar as afeições que abandonamos quando as abandonamos. Nós não nos permitimos amar e não aceitamos que o outro nos dedique afeição, não doando nada e nem aceitando a doação do outro, mesmo quando ela é espontânea. Então, nós nos fechamos, nós nos hipertrofiamos e nós não nos permitimos amar. Nós desconfiamos desse amor, nós fugimos dele, nós fugimos dessas afeições e também não aceitamos que o outro nos dedique a sua afeição. Imaginamos que o outro, quando o quer fazer, não é sincero, ou que nós temos alguma coisa que ele deseja, ou que nós imaginamos que não somos merecedores daquilo, quando na verdade não. Nós precisamos exercitar isso, nós não nos doamos e não deixamos que o outro se doe para nós, e isso nos degenera. Toda e qualquer criatura merece afeição. Nós fomos criados por Deus, somos imagem e semelhança de Deus, nós somos irmãos espirituais de Jesus, porque somos criações do mesmo Pai. A nossa meta evolutiva é a perfeição. Nós todos, em nosso processo evolutivo, vamos nos transformar em espíritos puros. Todos nós somos amados por Deus e todos nós merecemos afeição e amor. Mas também o ser precisa se esforçar para desenvolvê-la e experimentar no outro. Nós precisamos nos esforçar. Nós temos dentro de nós todos esses potenciais, mas nós precisamos desenvolvê-lo. Se nós ficamos com medo de amar, se nós ficamos enrijecidos, se nós ficamos embrutecidos, se nós nos afastamos dos relacionamentos, nós não vamos desenvolver a nossa capacidade de expressar afeição. E também quando nós experimentamos no outro, nós precisamos nos entregar, precisamos abrir o nosso espírito. A outra pessoa está conosco, seja momentaneamente, seja em situações especiais, mas ela está. Aquela pessoa está ali e é ela. É o cheiro dela, é o jeito dela, é a voz dela, é como ela se expressa. E se essa pessoa vem a mim, e se essa pessoa demanda a afeição, demanda carinho, demanda respeito, demanda necessidade de estar comigo, eu preciso experimentar isso no outro. Se a gente faz esse movimento de abertura e sofre algum tipo de dor, algum tipo de trauma, nós não devemos experimentar uma petrificação em nós. Nós devemos acolher esse sentimento, porque as outras pessoas, muitas vezes, elas são de fases, elas são de períodos. Hoje nós vamos receber muita atenção e carinho, talvez numa outra experiência, numa outra situação, isso não venha acontecer da forma como estávamos esperando. Mas não há problema nisso. As pessoas têm as suas dificuldades, as pessoas têm os seus limites e nós precisamos respeitar isso nas pessoas. Mas também precisamos colocar em nós mesmos. Nós precisamos nos esforçar para dedicar afeição, para dedicar atenção, para dedicar circunstâncias que nos levem a nos envolvermos com as outras pessoas. E viver isso na profundidade necessária. Quando isso nos faz bem e quando nos reconforta e nos eleva. As afeições dão sentido à existência. Elas nos mantêm otimistas. As afeições mantêm os nossos interesses permanentes, nos mantêm progredindo e também nos mantêm em processo de enobrecimento. As afeições, elas precisam ser vividas. Nós precisamos desenvolvê-la em nós e precisamos permitir que os outros a desenvolvam e apliquem em nós, nessa simbiose, nessa troca constante dessas experiências. A afeição dá sentido à nossa existência. Nós somos seres sociais. Nós, para nos transformarmos em seres humanos, precisamos de outros seres humanos.
Nós, para nos transformarmos em espíritos superiores, precisamos conviver com espíritos superiores e precisamos nos dedicar a isso em processo de afeição. Para adentrar nesse caminho, devemos trabalhar interiormente. Sim, porque esses sentimentos eles estão no nosso íntimo, no nosso psiquismo. Então, nós precisamos trabalhá-los lá. Precisamos trabalhá-los de forma silenciosa no nosso interior. Reflexionando em torno dos direitos e valores que todos nós possuímos ante a vida. Reflexionando, pensando, dimensionando com a mente em torno de direitos e valores, o direito que o outro tem e os valores que o outro tem. Os direitos que eu tenho e os valores que eu tenho. Reflexionar sobre isso. Porque isso vai ser aplicado ante a vida. Está em nosso processo íntimo. Nós precisamos trabalhar isso em processo íntimo, mas ele se expressa ante a vida, diante do outro, junto com o outro. Ante a vida, reformulando planos mentais e dando-se conta de que somos portadores de um tesouro de ternura ainda submerso no nosso ego. Então nós precisamos mudar, nós precisamos reformular, nós precisamos melhorar os nossos planos mentais, as nossas metas mentais. E também nos dar conta que somos portadores, todos nós, lembra lá no começo, quando nós temos que cavar a pedra dura do próprio espírito para encontrar o veio dourado? Esse veio dourado é um tesouro que Joana de Ângeles chama de tesouro de ternura. Ainda submerso no nosso ego, ainda embaixo da nossa pedra fundamental, do ego que nós apresentamos, do ego que nós trazemos e que nós desenvolvemos no relacionamento com o outro. E que esse tesouro de ternura é capaz de expandir-se, de exalar-se, de espraiar-se, digno de dar e de receber também. Então esse nosso tesouro é digno. Todos nós temos um tesouro de ternura. Nós temos direitos e valores, nós precisamos nos reafirmar nisso e precisamos dignificar isso em nós. Precisamos dar esse melhor para as pessoas, mesmo que elas não o desejem, não o queiram. E também precisamos buscar isso nas outras pessoas, porque elas também possuem, todas as pessoas também possuem um tesouro de ternura que pode estar submerso e que nós somos capazes de expandir, de dar e de receber. Para dificultar essa empreitada, todas as criaturas da Terra possuem registros que não foram digeridos, tanto na gestação como na infância. Essa empreitada da busca do amor, dos relacionamentos, das afeições, muitas vezes elas podem estar limitadas, elas podem estar travadas dentro do tesouro do nosso espírito, esse tesouro de ternura, ele pode estar travado dentro de nós por conta de registros que podem vir desde a nossa gestação, que podem ser inseridos em nós durante a nossa infância, ou que podem vir muitas vezes até de outras encarnações. Há médicos psiquiatras que tratam pessoas e quando nenhum tipo de tratamento surta efeito, eles muitas vezes utilizam a regressão, onde as pessoas vão vivenciando, vão buscando dentro delas mesmas traumas de infâncias, registros que ficaram no seu processo de desenvolvimento, dentro da infância, dentro da gestação, e muitas vezes acontecem até registros de outras vidas. Há casos, por exemplo, de gestação, que são gestações muito difíceis, às vezes em horas que as pessoas consideram inapropriadas, e as mães sofrem muito com isso. Elas entram num processo de estagnação, de medo, de ansiedade muito grandes, e às vezes até pensam em
interromper essas gestações. Às vezes elas fazem isso, às vezes elas não fazem, mas esses registros, essas ansiedades, esses medos vivenciados pela mãe vão ser vivenciados também pela criança, pelo ainda feto, né? Ou muitas vezes quando dentro da nossa infância nós sofremos com parentes, com pais agressivos, drogadiços, que não dedicam amor, e isso acaba ficando como registro em nós de que os relacionamentos são difíceis, né? Ou que a mãe abandona a família, então o menino vai ficar sempre com medo de ser abandonado pelas namoradas, pelas esposas. Então esses registros estão lá. Por isso da importância, muitas vezes, de nós procurarmos ajuda médica, ajuda profissional. Porque esses profissionais, eles vão levar em conta todos esses aspectos para auxiliar, para inspirar essa pessoa a buscar um caminho, a botar uma compreensão maior nisso. Então, quando a mulher, nos seus processos, às vezes, restritivos dentro dos seus relacionamentos, ela procura uma ajuda de um médico, de um psiquiatra, de um psicólogo, e descobre que muitos dos seus registros da infância são calcados e inspirados na forma difícil como a mãe viveu os seus relacionamentos, muitas vezes sem um cônjuge ao lado, sem o auxílio das famílias. Essas mulheres vão enfrentar essa disposição também. Os meninos não vão confiar na forma dos relacionamentos, das amizades, por conta do relacionamento inseguro que tiveram com seus pais, com seus irmãos. Então esses registros precisam ser digeridos, eles precisam ser colocados numa perspectiva que eles não nos importunem, que eles não nos façam sofrer ou que eles não restringam os nossos movimentos na nossa vida de adulta quando nós desejamos manifestá-los. Esses registros, de forma consciente ou inconsciente, eles vão virar traumas de solidão, traumas de desamor, rejeições, decepções, censuras doentias e muitas vezes até uma autoflagelação, onde o indivíduo, imaginando-se que ele não é merecedor de atenção, de afeição, ele vai procurar sofrer, ele vai procurar infligir nele mesmo flagelações, ele vai ficar naquele processo de autoestima muito baixa e vai ficar pensando que ele merece sofrer, que aquilo faz parte da vida dele, aquele registro precisa ser vivido, quando na verdade não. O indivíduo pode muito bem viver longe desses traumas e vivenciar os seus valores e as suas virtudes numa relação de trocas harmoniosas o melhor possível. E essas dores, é possível identificar essas dores. Onde surge o fanatismo de qualquer expressão, os mascaramentos de natureza moral, em processos psicológicos de transferência, que aparecem como puritanismo, como exigência descabida de valores éticos e uma insuportável conduta de aparência que está longe da realidade interior. Então, nós podemos identificar isso quando nós nos fanatismos de qualquer expressão, né? Quando nós não conseguimos vivenciar relacionamentos, muitas vezes nós nos entregamos a esportes radicais e vivemos isso de forma fanática, ou nós nos entregamos ao time do futebol do coração e fazemos disso uma expressão de fanatismo. É sinal de que os nossos relacionamentos com as pessoas podem estar em processo de baixa conta. Existe também o mascaramento de natureza moral, né? O indivíduo se mascara com processos de falsa moral e muitas vezes ele não consegue nem manter esse mascaramento. As pessoas percebem que ele tem conduta moral diante da sociedade que não se sustenta, mas quando ele fala disso, ele se mascara, como se ele fosse moralmente capaz. Em processos psicológicos de transferência. Então o indivíduo diz assim, porque aquela pessoa, ela não é de confiança. Eu sou, mas aquela pessoa não é de confiança. Mas aquela pessoa, ela não é trabalhadora. Eu sou trabalhador, mas aquela pessoa não é trabalhadora. Então são processos de transferência. O indivíduo fica vendo isso no outro e fica verbalizando isso. Na verdade, esse processo está nele. Quando ele fala do outro, ele está falando dele mesmo.
Mas como ele não consegue registrar isso no espelho da própria vida, ele fica usando o outro e transferindo isso. Ele precisa amadurecer e precisa ser despertado desse mecanismo. Acontece também os puritanismos, né? As pessoas que buscam uma moral tão ilibada e falam nisso, proclamam isso de forma puritana, quando na verdade elas estariam desejando vivenciar situações de envolvimento, mas como não o fazem por conta daqueles mecanismos todos que nós já nos referimos anteriormente, se fecham e entram nesse processo de puritanismo. Na verdade, estão precisando, estão carecendo de companhia e de bons relacionamentos. Ou exigência de valores éticos, né? Uma exigência descabida. Os indivíduos que são muito ciumentos, né? Eles exigem de forma descabida que o outro apresente ou desvalorizam o outro em seus processos, né? E expressam isso na forma de ciúme, que o outro está traindo, que o outro não é fiel, né? É uma exigência descabida e que isso acaba atormentando os relacionamentos. Esse indivíduo está desequilibrado. Se ele não consegue manter um processo de equilíbrio e de confiança, é ele quem está doente, e não o outro. Ele está também usando esse processo do ciúme, muitas vezes, como uma transferência, né? Ele é que carrega toda essa insegurança e esse medo, ele muitas vezes é que se entrega para esses elementos e esses relacionamentos descabidos que ele enxerga no outro. E condutas de aparência, né, longe da realidade interior. Então, interiormente o indivíduo se sente inferior, mas ele coloca uma aparência exterior como de um vencedor, como de uma pessoa segura, quando na verdade não é. Quando nós vivenciamos isso, nós podemos imaginar que estamos precisando sim de auxílio, de ajuda, para tentar compreender e entender esses mecanismos que estamos apresentando, deixando claro muitas vezes para pessoas que já detêm esse conhecimento de que nós estamos em desequilíbrio e estamos vivenciando relacionamentos doentios em nós. Todas essas condutas que citamos, elas terminam por afastar os próximos, escasseando ainda mais as afeições. Então os indivíduos transferem, os indivíduos são ciumentos, os indivíduos mantêm processos de puritanismo. Para pessoas que se encontram em relativo equilíbrio ou que conseguem desejar coisas diferentes do que isso, elas acabam por se afastar. Não há razão de você viver relacionamentos, amizades, afeições com pessoas desequilibradas e desprovidas de sentimentos e de nobreza. Não há por que fazer isso. Então as pessoas, mesmo gostando delas, mesmo querendo ficar próximos delas, elas se afastam. Então muitas vezes casais se separam por conta de ciúmes, dele ou dela. O ciúme é tão doentio que mesmo a pessoa gostando, mesmo a pessoa desejando o relacionamento, ela se afasta, justamente por conta desse problema. Deve-se recomeçar tantas vezes seja necessária até a superação dessa atitude. Então, quando o indivíduo é alertado disso, ele precisa recomeçar tantas vezes quantas forem necessárias até que ele supere essa atitude. Então, o indivíduo que se sente ciumento, ele precisa aprender o que é o ciúme, perceber por que isso está acontecendo e cada vez que o ciúme se manifesta, tentar superá-lo, mudar essa atitude. Criar em si a segurança, criar em si o respeito, criar em si mecanismos que o auxiliem a superar aquela atitude de ciúme. Se o indivíduo se desvaloriza, se tem uma baixa autoestima, ele precisa perceber os seus valores e os seus recursos íntimos e fazer esse processo de superação, né? Se colocar como uma pessoa merecedora de atenção e carinho. Uma forma de fazer isso é fixar alguma coisa que desperte interesse e simpatia, aguardar que isso vire afeição e livrar-se em si da algidez emocional. Algidez significa uma fragilidade extrema. Então nós não podemos nos fragilizar. As coisas que existem em nós, esses elementos de amor e de relacionamento, eles não estão em nós para nos fragilizar, para nos fazer adoecer, para nos deixar deprimidos. Eles estão em nós como elementos de superação, como elementos de sublimação, como elementos de auxílio, de deixar para nós o frescor da vida, o significado da vida. É para isso que serve. Nós não podemos deturpar essa orientação divina desses elementos e colocá-los como dores, como doenças
e como elementos de algidez emocional para nós. Fixando alguma coisa de interesse e simpatia. Começamos com alguém no trabalho, algum colega que de repente possa despertar o nosso interesse pelo seu conhecimento, pela sua capacidade de trabalho, conviver com essa pessoa até que a simpatia seja recíproca, aguardar para que vire uma afeição, né? Se for o caso, de repente possa até virar um relacionamento mais sério, mas existem passos. A confiança das pessoas precisa ser conquistada, ela precisa nos conhecer e saber do que somos capazes, o que ela pode esperar de nós. Então esse interesse é mútuo, a simpatia também, e essa afeição vem num crescendo e ela pode então vir a surgir e se transformar numa coisa muito boa se nós respeitarmos os tempos e os passos que nos levam até esse desiderato. Motive-se a continuar vivendo com grande tenacidade. Liberte-se daquilo que é perturbador. Identifique os traumas com auxílio psiquiátrico. Desvencilhe-se do passado. Acredite na vida que brota das fontes divinas e se lance para as experiências cotidianas educativas. Então nós precisamos continuar vivendo. A vida é um renovar diário de oportunidades e de situações. Se nós ficarmos em casa, embaixo da cama, chorando no chuveiro, né, nos colocando como criaturas sem valores, imaginando que os outros também não os possuem, nós vamos perder a vida. Nós temos é que viver. Viver com tenacidade, com coragem. Se nós carregamos dentro de nós alguma coisa que é perturbadora, alguma coisa que quando nós fazemos ou que quando nos acontece, nos perturba o sentimento, nos altera as emoções, nos deixa triste, se é perturbador, pelo amor de Deus, se afaste disso, se liberte. Se o ciúme que você vive, ele te perturba, se liberte disso, abandone isso, viva coisas boas. Não fique carregando pela vida traumas, não fique parado no tempo, porque lá na minha infância eu me lembro de um dia. Se você lembra desse dia e se isso te perturba hoje, abandone. Identifique esses traumas, busque auxílio para identificar esses traumas, essas dores. Se desvencilhe desse passado. Você não vive no passado, você vive hoje. E a vida continua. E ela está aqui agora, acredite nessa vida. É uma vida que brota de fontes divinas. Se lance para experiências cotidianas educativas. Deseje isso, desenvolva esses elementos de aproximação. Viva isso, porque quanto mais você vai viver, mais experiências você terá. Mais subsídios você vai ter para decidir, mais subsídios você vai ter para tentar antecipar as futuras decepções. E nós vamos nos vacinando, essas doenças todas do espírito, elas vão sendo abandonadas, nós vamos desenvolvendo anticorpos contra pessoas deprimidas, contra situações difíceis, nós vamos nos colocando cada vez mais em processos educativos, experiências educativas, fontes divinas, alimentadas e cuidadas por bons espíritos, trazem para nós essas experiências para que despertemos, para que percebamos que estamos perturbados, que somos traumatizados, que vivemos no passado. Precisamos abandonar isso, viver o nosso presente e nos motivarmos, acreditando que Deus está sempre à frente de tudo, que Jesus é o nosso irmão e mentor, ele nos orienta com o seu próprio exemplo e ele lança a mão de todos aqueles que são os seus co-trabalhadores para que esses espíritos se aproximem de nós e nos orientem. Acreditemos nisso. Sinta tudo. E imagine que tudo são experiências evolutivas destinadas ao despertamento da alma em processo de sublimação. Sinta tudo e imagine que tudo são experiências evolutivas. Aquele trauma da tua infância é uma experiência evolutiva. Aquele pai violento é uma experiência evolutiva. Aquela mãe superprotetora é uma experiência evolutiva. Aquela namorada que você teve, aquele cônjuge que você viveu, aquela criatura que foi o teu amigo, tudo são experiências evolutivas.
E essas experiências não estão ali para te travar, não estão ali para te fazer sofrer, elas estão ali para que desperte a nossa alma em processo de sublimação. A nossa alma precisa acordar, a nossa alma precisa encontrar elementos que coloquem nela todas essas experiências. Nós precisamos aceitar todas essas experiências como um despertamento da nossa alma. Também devemos pensar que entidades nobres a tudo assistem e promovem para o melhor. Então essas entidades nobres assistidas pelo Cristo, elas sempre estão ao nosso lado. Os nossos mentores, os espíritos familiares, os espíritos afins que desejam o nosso melhor, elas estão ali para nos auxiliar. Vamos orar para elas, vamos solicitar para os bons espíritos que nos auxiliem, vamos pedir para Jesus elementos para entendimentos e auxílio para a superação. Isso vem. Sempre vem. Então esses espíritos estão ali promovendo tudo para o melhor e que o verdadeiro amor é uma fonte que jorra muito mais quanto mais é alimentada de dentro. Então todos nós temos dentro de nós esse tesouro, essa fonte inesgotável. Quanto mais nós damos amor, mais esse amor sai de dentro de nós, vem de uma fonte que quanto mais nós a utilizamos, mais ela jorra. Quanto mais nós a utilizamos, mais pura e límpida ela é. Quanto mais nós dedicamos atenção a essa fonte amorosa, mais ela vai existir dentro de nós como um elemento de evolução e de aproximação das fontes divinas e das pessoas com quem estamos convivendo. Era disso que gostaria de falar hoje. Espero ter feito uma boa interpretação das lições de Joana de Ângeles e ter conseguido fazer um pequeno resumo desse capítulo e conseguido expô-lo de forma a atingir cada um de nós em seus processos, em seus envolvimentos, para que a gente consiga viver a vida sempre dentro do melhor e das melhores possibilidades e expectativas, sempre com o outro que é o nosso próximo. Gostaria de solicitar a todos que nos unamos em uma oração de encerramento e agradecimento a Deus Pai, a Jesus e aos bons espíritos. A doutrina espírita e as obras correlatas que trazem para nós entendimentos, que trazem para nós despertamentos e lições profundas, que graças aos nossos processos evolutivos de outrora, nos trouxeram até aqui e somos capazes agora de entender e colocar numa perspectiva de aprendizado e de educação espiritual. Que nós possamos cada vez mais nos dedicarmos a esse trabalho de lapidação do nosso espírito, de cavocar a pedra dura do nosso coração em busca dos tesouros que todos nós possuímos, os tesouros de ternura, que aguardam o nosso despertamento para que possam se transferir para a nossa vida e para a sociedade, para o grupo social onde nós estamos inseridos, dentro da nossa família, dos nossos relacionamentos e dos momentos em que estamos trabalhando para o progresso, em que somos convocados diariamente pela vida. Que os bons espíritos estejam conosco, que os mentores da Casa Espírita nos auxiliem sempre nessas tarefas que nos dedicamos e que possamos ser sempre merecedores da atenção, do carinho e consigamos despertar nas pessoas o respeito, tanto por nós como pelo trabalho que nos dedicamos dentro da doutrina espírita, na Casa Espírita de Piratuba. Quero agradecer a todos, uma boa noite.